participar. Sintonize agora, fique em boa companhia. Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia. Vem fazer a diferença. Essa rádio te convida a deixar a restauração entrar em sua vida e no seu lar, levando a palavra. Esse é o nosso compromisso, pregando sempre a verdade, ganhando almas para Cristo. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Vamos juntos caminhar. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Restauração está no ar. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh.
casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Diga, eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança da igreja, da noiva de Cristo. Oh, Maranata, vem, Senhor Jesus. Te louvamos, Senhor. Tu és entronizado neste lugar, Senhor. Tu és adorado, Senhor, neste lugar. Aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada. Nós cremos nisso. Num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar
breve nós vamos terminar as lutas, as provas aqui neste lugar. Nós queremos, Senhor, adentrar, Senhor, aos céus, ó Deus. Vamos cantar breve, breve vamos terminar a batalha aqui. Diga isso com convicção. E pra sempre descansar. Com quem? Com Jesus. Todos os que são fiéis ao bom caminho, onde receber lauréis como galardão. Todos juntos, breve vamos terminar. Oh, glória! A batalha aqui pra Cante ao sempre. Senhor. E pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, hão de receber lauréis como Aleluia! Aleluia! Glorifique ao Senhor, adore ao Senhor, adore a Ele. Logo, oh glória! E o que há de vir virá e não tardará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és vivo. Êxodo capítulo 21. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá.
mas ao 7º sairá forro, de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou à ombreira, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Glória a Deus. Meus amados, nós vimos na semana passada, na introdução desta mensagem, que ficou só na introdução, que existe um processo na vida do cristão, processo de cauterização da consciência. Nós vimos que quando a pessoa vai rejeitando a boa consciência, deixa a soberba entrar no seu coração, especialmente isso, irmãos, a soberba entrar no seu coração, a pessoa, ele começa a fazer coisas, ele começa a agir de uma maneira que é contrária à palavra de Deus, mas esta pessoa torna-se insensível, e ele vai então cada vez mais se afundando no pecado, e mesmo dentro de uma igreja torna-se um desviado. É o pior de todos os desviados, é o desviado que está dentro da igreja, porque ele não se dá conta que está desviado. E um dos grandes problemas, meus irmãos, que faz com que uma pessoa chegue nesta situação, é a soberba. Porque a soberba faz com que a pessoa não aceite que está errado. Eu me lembro que uma vez Deus me falou a respeito da soberba por meio de um sonho. Deus fala bastante comigo por meio de sonhos. E um dia Deus me deu um sonho a respeito de um obreiro. Este obreiro, naquele sonho, estava com uma crise de asma, quase morrendo de uma crise de asma. E naquele sonho eu fui e dei para ele um remédio. Até vou dizer o nome do remédio, não estou fazendo propaganda desse remédio. Faço propaganda de Jesus, né? No sonho eu não orei por ele, no sonho eu dei o remédio. Dei um corticosteroide. Eu disse para ele: toma esse corticosteroide para terminar essa crise de asma. E aquele homem, ele pegou e tomou aquele remédio. Quando ele tomou o remédio, ele vomitou. E ele disse assim para mim: o meu estômago não aceita corticoide. Eu tenho um problema no meu estômago que ele não aceita corticoide. E começou a morrer. E o Espírito de Deus, então, naquele sonho, falou para mim: este mal que assola o estômago deste homem é o símbolo da soberba. E esse remédio que tu deste para ele representa a doutrina, representa a exortação, representa a disciplina. E Deus naquele sonho falava para mim: a pessoa que tem soberba não aceita a disciplina, não aceita a exortação, não aceita a doutrina, não aceita o conselho, porque a sua própria soberba faz com que ele rejeite estas coisas e ele morre. Que coisa séria! Aquele homem iria morrer tendo remédio na sua mão. Aquele obreiro ia morrer tendo remédio ali, porque o seu organismo não aceitava o remédio que podia lhe devolver a vida. E assim é o soberbo. O soberbo não aceita a exortação que pode lhe devolver a vida. O soberbo, ele não aceita que lhe digam que está errado. De novo, continuo na introdução ainda da mensagem do escravo da orelha furada. Vamos ler a Bíblia Sagrada em Hebreus, capítulo 6. Glória a Jesus. Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Diz a palavra: é impossível
É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Então, olha o que diz a Bíblia está dizendo que aquela pessoa que conhece a palavra, que foi iluminada, que provou o dom celestial, que se tornou participante do Espírito Santo, que provou a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caiu. Então, esta pessoa, diz a Bíblia, não consegue mais se arrepender. Por quê? Porque ele está crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Vamos ler ainda, mesmo livro de Hebreus, capítulo 10, verso 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha o que Deus está dizendo aqui. De novo, a Bíblia fala aqui em alguém calcar aos pés o Filho de Deus e profanar o sangue da aliança. No capítulo 4, a expressão é crucificar para si mesmos o Filho de Deus e expô-lo à vergonha. Então, o que Deus está dizendo aqui? Uma coisa é a pessoa errar porque é fraca, errar porque foi tentada, errar porque caiu. Então, este pecado é o pecado por debilidade, por fraqueza. A Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes, o justo pode cair, mas o Senhor o levantará de todas. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Enquanto nós confessamos o pecado, enquanto nós reconhecemos o pecado, o Senhor está pronto para perdoar. Mas quando uma pessoa conhece a palavra de Deus e depois rejeita a palavra, ele então acha que o pecado não é mais pecado. E a partir do momento que uma pessoa achar que um pecado não é mais pecado, diz a Bíblia aqui então que é impossível renová-lo para o quê? Forte, para o quê? Arrependimento. Essa pessoa não consegue mais se arrepender. Porque ninguém se arrepende de uma coisa que ele acha que é certa. É uma lógica isso aí. Então veja, meus irmãos, alguém pode deixar de entrar no céu por um pecadinho bem pequenininho, que as pessoas consideram bem pequenininho. E um grande pecador entra no céu. Um grande pecador. Eu pergunto para vocês, o que é pior? Qual dos 2 pecados é o pior? O pecado de homicídio ou o pecado de ficar bêbado? É o homicídio ou a obra da carne de bebedice? Não precisa nem ficar bêbado, mas gosta de beber. Qual dos 2 é pior? Homicídio, lógico. Além de pecado, é um crime, peca contra ele, peca contra aquele que ele matou, peca contra a esposa do morto, peca contra os filhos do morto, peca contra os amigos do morto, peca contra a sociedade, é um pecado terrível. Mas se o homicida se arrepender, Jesus perdoa ou não? Jesus o perdoa. Mas aquele camarada que bebe socialmente, e todo fim de semana está lá no traguinho,
e acha que isso não é problema. Eu pergunto uma coisa, ele vai se arrepender desse pecado se ele acha que aquilo não é pecado? Não. Mas o homicida se arrependeu? O homicida da nossa história se arrependeu ou não? Ou da nossa história, se arrependeu ou não? Se arrependeu. Jesus perdoa o homicida. E Jesus tem como perdoar o outro do Mé lá, que não se arrepende? Não. Então o homicida vai para o céu. E o Mé vai para o inferno. Por quê? Porque ele não se arrepende. Ele se convenceu porque o pastor dele disse que não era problema. Ele foi no aniversário do pastor e o pastor estava lá dele vir. Né? Esse é o grande perigo de fazer parte de uma igreja liberal. As pessoas dizem, a salvação é individual. É individual, a salvação é individual. Mas a Bíblia, a mesma Bíblia que mostra que a salvação é individual, ela diz assim, sai do meio deles. Se alguém se dizendo irmão, é beberrão, é adólatra, é avarento, é isso, aquele outro, diz a Bíblia, nem coma com ele. Porque você acaba ficando igual. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os costumes. A Bíblia está dizendo isso. Então, meus irmãos, alguém pode me trazer o argumento que quiser. Não existe nenhum argumento melhor que a Bíblia. E a Bíblia está dizendo que não é para ficar junto com esse tipo de pessoa. Se Deus está dizendo que não é para ficar, quem sou eu? Quem é o teólogo para dizer diferente? A Bíblia está dizendo, não. Então essas pessoas, meus irmãos, que conheceram a palavra, provaram os dons celestiais, foram cheios do Espírito Santo, mas foram se apostatando. Ela começa então a ficar com a consciência cauterizada, e diz a Bíblia então que há um naufrágio na fé. Então essas pessoas, diz a Bíblia, elas calcam, elas pisam de novo o nome de Jesus, pisam o sangue de Jesus. E exatamente qual é o momento que no mundo espiritual se concretiza este ato da pessoa profanar o sangue do Senhor? Calcar aos pés o Filho de Deus. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler o verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será o quê? Será o quê? Será o quê? Culpado ou réu. Em uma versão diz culpado, na outra versão diz réu, a mesma coisa. A versão que diz culpado é até melhor, mais forte. Qualquer que beber do cálice indignamente será culpado ou réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, de novo, ele está pisando o Filho de Deus e profanando o sangue da aliança. É como se ele estivesse matando Jesus de novo. Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Todos entenderam isso aqui? Então, a partir do momento que a pessoa conhece a palavra e rejeita a palavra, e ele encontra na própria Bíblia uma desculpa para continuar na sua vida de pecado, então esta pessoa torna-se impossível renová-lo para o arrependimento. Que situação terrível. Por isso a Bíblia diz que há pecados que são para a morte. E diz, e por esses não digo que orem. Qual é o pecado para a morte? É esse pecado aqui. Existem dois pecados que são para a morte na Bíblia. A blasfêmia contra o Espírito Santo e o pecado deliberado. Por que a blasfêmia do Espírito Santo, Jesus disse que não há perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo? Por que será isto? Porque quem nos convence do nosso pecado é o Espírito Santo. Se a pessoa brigou com o Espírito Santo,
blasfemou contra o Espírito Santo, ele não vai mais ser convencido do seu pecado. Se ele não for convencido, ele não vai conseguir se arrepender. Então sempre que chega alguém chorando e diz assim, pastor, eu estou numa luta, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Você pode dizer para ela, irmão, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque você está arrependido do que você fez. Você está chorando. Então você não blasfemou contra o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está te convencendo que você errou, dá glória aí que você não blasfemou coisa nenhuma. Você tem temor de Deus. Não fique preocupado achando que você blasfemou contra o Espírito Santo. Porque se você está arrependido, é sinal que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Mas quando a pessoa peca deliberadamente, quando ele acha que aquilo não é problemático, que aquilo não tem problema, então, como é que ele vai se arrepender? Ninguém se arrepende de fazer coisa certa. As pessoas só se arrependem de fazer coisa errada. Se eu acho que aquilo que é errado é certo, eu não vou me arrepender do que é errado. Amém? Todos entenderam? Quem entendeu, diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mas pastor, e o escravo da orelha furada? Vamos para ele agora. A palavra de Deus fala ali em Êxodo capítulo 21, de um homem que se torna escravo. Por que que um hebreu se tornava escravo? Quando que um hebreu se tornava escravo? Um hebreu se tornava escravo quando ele tinha uma dívida. Naquele tempo, meus irmãos, a lei era diferente de hoje. Hoje, a dívida alcança só o patrimônio da pessoa. Ninguém pode pegar um filho teu, ninguém pode te escravizar para você pagar uma dívida. A dívida alcança somente o patrimônio da pessoa. E até hoje a lei é tão boazinha para o devedor que tem algumas coisas do patrimônio que não podem ser alcançadas pela dívida. A casa que a pessoa mora, enfim. Mas naquele tempo não. Naquele tempo tu deve, então tem que pagar. Não tem dinheiro, mas tem a tua casa. Dá aqui a tua casa. Não tem mais nada, mas tu tem tu. Dá tu mesmo. E tu vai ser escravo para pagar a tua dívida. Então veja, meus irmãos, esse camarada aqui, ele já começou com o problema de ter muita conta. O problema deste escravo aqui começa quando ele começa a querer mais do que ele pode ter. E por que que as pessoas querem mais do que pode ter? As pessoas querem mais do que pode ter pela cobiça. É por isso que as pessoas pecam, por isso que as pessoas erram. Por isso que as pessoas adulteram, por isso que as pessoas, enfim, fazem as coisas do mundo. Por quê? Porque eles veem, eles têm contato por meio dos seus sentidos com o mundo e desejam aquilo que eles veem, aquilo que eles ouvem, aquilo que eles sentem. Por isso, o Senhor Jesus fala a respeito do cuidado que nós temos que ter com os nossos sentidos. Nem tudo aquilo que a gente vê, a gente pode querer. Nem tudo aquilo que a gente ouve, a gente deve desejar. Nem tudo aquilo que a gente toca, a gente deve querer. Olha o que diz a Bíblia, Mateus capítulo 5 e verso 29. Vamos ler Mateus capítulo 5 e verso 29. Diz assim a palavra de Deus. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. O Senhor Jesus está advertindo aqui exatamente sobre este problema. Você não pode querer desejar tudo que vê. Arranca isto. Extirpa isso da tua vida. Não é só a questão do olho, é todos os sentidos. Você tem que dar um corte daquilo que é errado. Aquilo que está te atraindo ao mundo, atraindo ao pecado. Corta. Corta. Elimina. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Esses tempos chegou um casal para mim. Estavam quase separando. E a irmã disse, pastor, eu peguei no celular do meu marido, ele acessando o site pornográfico no celular dele. Aí fui conversar com o casal. E eles tinham diversos problemas no seu relacionamento. E fomos tratando esses problemas, conversando com eles. E em relação ao celular, eu disse, irmão, tu vai ser disciplinado. Vamos ver se tu aceita a disciplina, tu
Aceita. A tua disciplina vai ser o seguinte. Tua disciplina tu vai ter que eliminar a internet do teu celular. E tu vai ter que todas as semanas, tu vai ter que passar um dia orando e jejuando, pedindo para Deus te dar vitória nesse assunto. E a tua esposa vai ser fiscal. Aleluia. Glória a Deus. Então o que eu fiz com ele? Eu fiz ele arrancar aquele olho. Qual era o olho dele que está escandalizando ele? A internet. A internet no celularzinho dele era o olho que estava escandalizando ele. E mais os problemas que havia entre eles. Passaram-se 4 meses. Aí o casal me disse assim: Pastor Humberto, nós estamos vivendo como nos tempos da lua de mel. Estamos vivendo como nos tempos da lua de mel. Aquele irmão e aquela irmã estavam abençoados agora. Os problemas que tanto um quanto o outro causavam para o seu próprio casamento estavam eliminados agora. E aquele casal estava abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus. Dá para dar glória ou não? Amém. Glória a Deus. Arrancou o olho. A irmã também arrancou algum olho que ela tinha lá também. E resolveu o problema. Agora, meus irmãos, Mateus capítulo 6, verso 22, diz assim a Bíblia: São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Olha só, meus irmãos, quando nós não controlamos os nossos sentidos, quando os nossos olhos não estão debaixo do controle do Espírito Santo, a gente deseja tudo. Deseja tudo, irmãos. Tem pessoas que eu vejo, irmãos, que cada 2, 3 meses está com um celular novo. Eu fico impressionado. É um celular novo. Agora sai um que tira foto e faz esse efeito. Agora sai um outro que faz filmagem. Agora sai um outro. Eu acho engraçado o irmão Enos. O irmão Enos, ele gosta de satirizar. O irmão Enos é meu irmão. E Deus deu uma boa condição financeira para ele, mas ele gosta de economizar. E o celular que o Enos tem é um celular, acho que do tempo do Pedro Álvares Cabral. Né? Esses dias eu brinquei com ele: teu celular só telefone. Ele disse: não, tem despertador também. E o Enos, ele gosta de brincar com as pessoas. Ele pega aquele celular dele velho, que não tem câmera, não tem nada. Ele diz assim: eu vou tirar uma foto de ti. E as pessoas fazem foto, tudo, e não tem câmera, não tem coisa nenhuma. Ele faz assim, tic, né? Só para rir das pessoas. Mas, irmãos, tem pessoas que vê uma coisa. E cada celular mais sofisticado que a gente pega, a gente consegue fazer tudo com o celular, menos telefonar. E outros, qualquer coisa que olhem querem. E querem as coisas do mundo. E aí que está o grande problema da internet. A internet, meus irmãos, ela deve ser utilizada somente para trabalho. O máximo para informação, mas não para diversão. Internet não é lugar de se divertir, meu irmão. Se você quer ir para o céu, lógico. Porque você está com todo mundo diante de você. Tem crente que passa, meus irmãos, não sei quanto tempo no tal de Facebook. Para que aquilo? Aí ele tem lá 5 milhões de amigos, aí ele tem que responder para todos os amigos que estão curtindo ele. Ele começa a curtir e fica uma curtição. Que coisa triste, irmãos. Onde é que o diabo trabalha? Nos olhos. Nos olhos. Então, por isso a Bíblia diz assim: se os teus olhos, que devem ser a luz do teu corpo, forem trevas, que grande trevas que vai ser o teu corpo. Se aquilo que tem que ser luz for trevas, que grande treva vai ser o teu corpo. Que coisa, irmãos. E tudo começa a funcionar aí, a mente começa a funcionar. Aí o marido começa a comparar o corpo da esposa dele com o corpo daquelas, porque ele começa a entrar no site pornográfico, ele começa a entrar nisso, naquele outro. Começa a ver as fotos da atriz fulana de tal, porque você abre é só isso aí. Aí se o camarada quer ficar lá se divertindo, meus irmãos, ele vai se divertir como o diabo gosta. Mas a internet ainda a pessoa tem controle, ou seja, eu só vou entrar no site que eu quero, eu tenho que dar o clique.
Mas e a televisão? A televisão, a pessoa ligou e pronto, ficou ali. Não tem que dar clique, não tem como ele... não mostra esse trailer desse filme. Não mostra esse comercial, não. Onde ele sentou, ele vai comer tudo aquilo que vão despejando na vida dele. Então esse escravo aí, meus irmãos, ele não cuidou com o olho. Esse escravo viu um cavalão lá, eu quero comprar esse cavalo. Aí comprou um cavalo, vou comprar uma égua para cruzar com o cavalo. Eu comprava égua. E vai comprando coisa. Aí já que tem um cavalo e uma égua, comprar uma carroça melhor, que a minha está muito velhinha, para aquele pangaré que eu tinha antes. E esse escravo foi daqui a pouco. Chegou o dono da égua e disse, e o dinheiro que você me pagar pela égua que não pagou? Pois é, e agora... Então me devolve a égua. Não dá, porque a égua morreu. E agora? Que coisa, irmãos. Que coisa triste isto. E o camarada acabou escravo. É exatamente isso que acontece nos nossos dias. A pessoa primeiro é atraída, é engodado pelo mundo, e começa então a ser atraído, daqui a pouco ele está enlinhado com alguma coisa. Daqui a pouco aquele crente está envolvido com coisas do mundo. Daqui a pouco ele está escravizado naqueles assuntos. Daqui a pouco ele está num estado de fraqueza espiritual. Veja, ele não é um apóstata ainda. Ele sabe que aquilo é errado. Ele sabe que aquilo não está certo, mas é uma coisa tão forte dentro dele. Ele não vê a hora de chegar em casa para entrar na internet. Ele não vê a hora de chegar em casa para passa lá numa locadora e compra um DVD, entre aspas, evangélico. Ele não vê a hora de assistir o joguinho dele. Ele sabe que aquilo está errado, mas os seus olhos o atraíram. Ele sabia que ele não podia comprar aquele celular. Para que comprar aquele celular se o outro telefona e tira a foto que ele quer tirar foto? Mas não, mas surgiu o Samsung. Como é que é? Não sei. Tem um irmão me mostrou ontem um Samsung lá, que eu fiquei apavorado com aquele negócio. Fiquei com medo que me mordesse até. Fazia assim, ele virava. É um computador. Amém, glória a Deus, quem precisa, amém. Mas as pessoas não precisam, irmão. É só para mostrar para os outros. Olha aqui, ó. Não precisa. Quem precisa, amém. Glória a Deus, use e compra. Se quiser dar de presente para mim, amém, eu recebo. É bonito, bichinho. Agora, a pessoa se endividar, a pessoa vai se enrolando, aí trabalha mais, aí faz 80 horas extra por mês. Aquele homem que estava na oração, estava no jejum, cadê ele? Fazendo hora extra. Pegou um segundo emprego. Lá nos Estados Unidos é muito comum os crentes lá serem frios, totalmente frios espiritualmente, porque a pessoa vai para os Estados Unidos pensando em ganhar dinheiro. A pessoa do Brasil vai para lá. Então o pessoal diz que começa com um part-time, que é parte do tempo. Depois ele vai para o full-time, que é o tempo completo. E depois aí ele vai para o morte-time, né? Os brasileiros dizem o morte-time. Aí ele morre espiritualmente mesmo. Não aparece mais na igreja. Aleluia. Por causa dos olhos. Quer. Então ficou escravo. Agora, meus irmãos, Deus é tão maravilhoso. Deus é tão maravilhoso que mesmo como o camarada está num estado destes, um estado de escravidão, Deus ainda proporciona um escape, uma saída. Aleluia, glória a Deus. E qual era o escape do escravo neste momento? O escape era o seguinte, meus irmãos, a cada 7 anos entre o povo de Israel tinha o ano da libertação. Então, diz assim, se comprares o escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, de graça, sairá livre. Então veja, meus irmãos, o camarada lá fazia a coisa errada, olhava, se endividava, ia para escravo, mas ele sabia assim, não, mas eu trabalho 7 anos, no 7º eu vou embora daqui. No 7º eu fico livre. E ele olhava para o ano sabático.
O ano do sábado, no 7º eu fico livre, no 7º eu fico livre. O ano sabático vai me libertar, o ano sabático vai me libertar, o ano sabático vai me libertar. Oh, glória a Deus! A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que o sábado é uma sombra. Uma sombra de quem? O sábado é sombra de quem? Quem pode me dizer? O sábado é sombra de Cristo. Diz assim, Colossenses capítulo 2, verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, de dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então o sábado no Antigo Testamento representava descanso, o dia do sábado representava descanso, e o ano sabático representava liberdade. E é isso que Jesus dá. Por isso Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. Por isso a Bíblia diz que o sábado se cumpre em Jesus. Jesus é o descanso da igreja, e Jesus é a tua libertação. Você pode ter chegado aqui todo ilhado, todo amarrado. Ilhado com adultério, ilhado com droga, ilhado com cachaça, ilhado com dinheiro, ilhado com jogo, ilhado com seja qual for o tipo de alinhamento que você arranjou na vida. Mas Jesus está aqui para te libertar, Jesus está aqui para cortar as amarras. Ele é o teu sábado, Ele é o ano sabático. Agora, meus irmãos, aí agora reside um perigo. Qual era o perigo? Este senhor que tinha escravizado aquele escravo, ele tinha outros escravos. E normalmente ele tinha também uma escrava. Aí o que o senhor fazia? O senhor dizia para aquele homem, olha aqui, ó, tem essa escravinha para ti, tu não quer ir? Aí botava o escravo dormindo lá no quarto, e botava outra cama ali, ó, o escravo dorme aqui, a escrava dorme aqui. E o marmanjo dormia, né, e espiava assim de noite para a escravinha. E a escravinha vinha para ele. E daqui a pouco se apaixonavam os dois. E daqui a pouco casavam. Ou seja, o senhor fazia tudo para o escravo gostar da escrava. E aí, meu irmão, o que acontecia? Quando chegava o ano sabático, o patrão dizia assim pro escravo, ó, tu pode ir livre. Pode ir embora, a porta aberta aqui, ó, vai embora. Ele disse, mas patrão, e a mulher e os filhos? A mulher e os filhos ficam. Aí, meus irmãos, aí a coisa apertava. Aí olha só, verso 5. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, amo minha mulher e meus filhos, não quero sair livre. Aí diz a Bíblia, aí ele vai ficar para sempre. É isso que a Bíblia fala lá no Novo Testamento. Uma coisa é você errar, é você pecar, é você ficar escravo de alguma coisa, porque você é fraco, porque os teus olhos desejaram demais, porque você fracassou no teu domínio próprio, porque você se deixou engodar pelo diabo. Mas aí quando você está ilhado neste assunto, meus irmãos, o Senhor deste mundo, o amo deste mundo, que está te escravizando nas coisas do mundo, Ele vai começar a dizer para ti, mas que olha aqui, o mundo é bom. Aí você começa a amar o mundo. E aí você começa a achar que a escravidão não é tão ruim assim. Aí você começa a achar que pecado não é tão pecado assim. Aí você começa a dizer, mas realmente eu acho que a pessoa vai ir para o inferno só porque tomou um copinho de cachaça. Pessoa, para, meu irmão. A irmãzinha vai para o inferno só porque ela se pinta. Vai para o inferno só porque corta cabelo. Vai para o inferno só porque anda de bermudinha na rua, irmãozinho. Vai para o inferno só porque joga uma canastrinha. Aí começa a achar que não é tão errado assim. Aí ele começa a amar o mundo. E aí quando chega o ano sabático, aí quando chega Jesus,
Aí quando chega uma mensagem, começa que eu estou pregando, que te propõe a liberdade, que te propõe você cortar as amarras do pecado, aí a pessoa está amando o mundo. Aí a pessoa já está gostando do negócio, já está gostando da escravidão. No início, ele fica chateado, meu Deus, estou escravo, meu Deus, que porcaria esse negócio aqui. Ai, Jesus da glória, tem misericórdia, Senhor, eu fechei, parece que tem uma coisa que me suga para ver o Internacional, o Grêmio, parece que tem uma coisa que me suga para entrar nesse site pornográfico. Jesus, tem misericórdia. Aquele moço diz, pastor Humberto, me ajuda, pastor Humberto, quando eu vejo, eu já estou no pecado de masturbação. Pastor, me ajuda. E começa, era tão ruim no início. Mas daqui a pouco ele está amando. Aí quando chega essas mensagens assim, mas eita, pregador, marreta. Aí ele já está gostando, ele já está se acostumando com aquilo. Já está casado, está com mulher, está com filho. Já está até amando o homem que fez dele um escravo, que era inimigo dele. Aí dá a orelha para furar. Fura aí, patrão. E continua a mesma coisa, mas o diabo quer fazer exatamente isso. E lá a pessoa fura a orelha, se tatua toda e vai se marcando tudo. O diabo dizendo assim, ó, eu sou teu dono. E começa a colocar marca na pessoa. Marca, e põe joia, e põe pintura, e pinta cabelo, e pinta bigode. A pessoa daqui a pouco vê o pastor Calabé de bigodão preto aqui. E o inimigo começa a colocar as marcas. Olha, eu sou teu dono, para sempre agora. E aí, meus irmãos, a pessoa entra num estado que diz a Bíblia que é impossível renová-lo para o arrependimento. Porque ele começa a amar aquelas coisas. Estão compreendendo a diferença? Antes, ele fazia, mas não queria. Ele estava escravo, mas estava porque estava escravo. Mas agora, ele está amando. Vamos ler a Bíblia Sagrada, 1 Coríntios, capítulo 7. Primeira Coríntios, capítulo 7, verso 21. Foste chamado sendo escravo. Foste chamado sendo escravo. Você chegou hoje aqui escravo. Você entrou aqui nesta igreja escrava da vaidade. Você diz assim, eu queria ser tanto nessa igreja, mas Deus me livre não pintar minhas unhas. Eu queria ser tanto nessa igreja, mas Deus me livre deixar meu colorado. Foste chamado sendo escravo. Não te preocupe com isso. Você veio aqui num estado de escravidão, não te preocupa com isso, é Jesus que vai te libertar. Você é de uma igreja, quem sabe que não tem problema, tudo. Eu não estou te espantando aqui de jeito nenhum, eu quero que tu fique aqui. Foste chamado sendo escravo, não te preocupe com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre. Aleluia. Se tu pode te tornar livre. Oh, glória a Deus, se a tua consciência não está toda corrompida. Se você não está amando essas coisas e não larga de jeito nenhum. Se tem uma possibilidade, diz a Bíblia, aleluia. Se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Não deixe o diabo furar a tua orelha. Aproveita a oportunidade com as duas mãos e te escapa. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado, não seja escravo da orelha furada. Não seja escravo da orelha furada. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aproveita a oportunidade que Jesus te dá hoje. Aproveita a oportunidade, aproveita a oportunidade, aproveita a oportunidade, aproveita a oportunidade, rompe as cadeias da escravidão, da vaidade, da mentira, do adultério, da bebida alcoólica, do cigarro, da droga, do crack, da cocaína, da mentira, rompe! Aproveita a oportunidade que Deus te dá nesta noite.
A Bíblia diz, 1 João capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Onde você ama o mundo, meu irmão, aí você não quer mais largar o pecado. Tiago capítulo 4, verso 13 e 4, a Bíblia diz que a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus. Inimizade contra Deus. Aleluia. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Glória a Deus. Venha pedir, Senhor, me dá graça, me dá força, Senhor. Eu quero vencer. Quero vencer. Quero vencer. Eu quero vencer. Eu quero vencer. Eu quero vencer. Eu quero vencer, Jesus. Quero vencer. Eu quero vencer. Eu quero vencer. Eu quero vencer. Haramarashuri vilicantoroloroboroshuru. Veclama xeroloribanda garachara. Me dá vitória, eu quero vencer. Enquanto você quer vencer, meu irmão, Deus está contigo. O negócio é não se entregar para o pecado. Você pode estar debaixo de uma luta, você pode estar errando, estar falhando. Aí você diz, Jesus, eu não vou mais falhar. Ah, você aguenta uma semana, daqui uma semana você falhou ali de novo. Continua firme. Vai lutando, vai guerreando. Jesus é o teu sábado, aleluia. Jesus é o teu sábado, Jesus é o teu sábado, Jesus é o teu sábado, Jesus é o teu sábado. Agora não deixa o diabo furar a tua orelha. Não te acomoda. Não aceita isto. Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus.